Capítulo 11. Um fantasma na sala. No meio da noite, eu acordei com o estômago rugindo feito moto velha, dessas que fazem um barulhão e não pegam nunca. Eu estava morta de sono e fazia um frio horrível, mas meu estômago não queria ficar quieto, e ele sabia muito bem que tinha um cuca delicioso no armário da cozinha. Tentei resistir, mas no fim fui obrigada a sair debaixo do meu cobertor, que estava quentinho, enfiar o chinelo de lã gelado, botar um casaco no meio de um arrepio de frio e ir para a cozinha, pé ante pé, para que ninguém me flagrasse assaltando o armário. O que a gente não faz por um estômago barulhento? Quando eu estava na cozinha, ouvi um barulho estranho vindo da sala. A Julie, que tinha vindo comigo, deu um salto e sumiu assustada. Isso fez o meu coração disparar. Se a Julie saiu correndo, é porque quem estava na sala não era conhecido dela. Pelo menos é assim com os cachorros. Tem ladrão em casa, pensei então, e comecei a tremer. Ouvi uma porta rangendo e lá fora o vento assobiava. Um arrepio me percorreu inteira. Será que era ladrão ou um fantasma? Um fantasma é muito pior. Apesar de eu não acreditar neles, durante o dia, de noite eu sempre fico em dúvida. Eu me armei de um rolo de macarrão para chamar os meus pais, ou a Tina ou o Mozart. Eu tinha que passar pela sala, e era de lá que vinha o barulho. Pensei em gritar e chamar o meu pai. Até tentei, mas minha voz não saiu. Como nos sonhos maus. Você tenta gritar e não consegue. É horrível. Segurei o rolo com mais força. Fui de mansinho. Meu coração parecia uma batedeira. Lembrei da jararacuçu da história do seu Hans. E se eu fosse atacada por uma delas? E eu me encolhi toda. De noite, tudo parece possível. Até cobra na sala da gente. Chamei pela Julie, bem baixinho, para só ela me ouvir. Eu não queria que o ladrão me descobrisse, ou o fantasma, mas nem a minha voz nem Julie apareceram. O que apareceu foi a cortina se mexendo, e para atravessar a sala, eu tinha que passar perto da cortina. Segurei bem o rolo de macarrão e me encostei na parede para ninguém me surpreender pelas costas. E fui. Estava uma escuridão, e eu com medo. De repente, ouvi um barulho, e a cortina se mexeu outra vez. Deu um berro de susto, e zás! Assentei o rolo em cima ao mesmo tempo. A cortina deu um repelão, fez um ruído, e despencou em cima de mim e do fantasma. Continuei batendo e gritando de puro medo. Debaixo da cortina, o fantasma dava um grito tão assustado quanto o meu. E a Tina, lá de onde ela estava, também gritava. A gritaria era tanta que eu nem sabia mais qual grito era o meu. Ai, ai! Foi quando percebi que quem estava embaixo da cortina era o meu primo, Mozart. Pegaram você? Perguntou Tina. O Mozart se movimentou desengonçadamente, com a cortina que despencara em cima dele. Agora sim, parecia um perfeito fantasma no escuro da sala. Socorro! Um fantasma! Esgoelou-se minha irmã, vendo a cortina se movimentar na direção dela. Ela agarrou a primeira coisa que viu pela frente, o vaso de estimação da mamãe, e plaf! Espatifou-o em cima do Mozart. Eu comecei a rir de nervosismo e alívio. Minha voz tinha voltado, e descobri a Julie sentadinha lá em cima do armário, observando calmamente toda a confusão. O que está acontecendo aí? Era meu pai. Ele acendeu a luz da sala e perguntou com voz meio tremendo. Quem está aí?
Eu, Mozart, falei. A Tina foi ajudar o Mozart a se desembaraçar daquele monte de pano em cima dele. Minhas cortinas, era minha mãe. E o meu vaso, como foi isso? Fafá, e o que você está fazendo com este rolo? Falou minha mãe quando me viu. Eu? Eu estava me defendendo do ladrão, expliquei, sem falar do meu medo de fantasma para eles não rirem de mim. Eu ouvi um barulho na sala. Meu primo massageava o ombro dolorido, onde tinha batido com o rolo, enquanto a Tina punha salmoura no galo que o vaso tinha feito na testa dele. Eu ouvi um barulho estranho, cortou a Tina, e chamei o Mozart para vir comigo. Parecia que tinha ladrão em casa. Teve uma hora que eu achei que tinha até fantasma, disse o Mozart. E quase virou um fantasma, reclamou a Tina. Manhê, era o Teco, que chega de dedo na boca e arrastando o urso dele. Minha mãe me deu um copo de água com açúcar, porque eu estava pálida e tremendo, e meu pai mandou todo mundo para a cama. Ele estava bravíssimo. Capítulo 12. Telefones grampeados. Eu fui para a cama e tentava pegar no sono quando lembrei que continuava com fome e que havia um cuca maravilhoso no armário da cozinha. Apesar da ordem do papai, resolvi levantar. O meu estômago não ia me dar sossego enquanto eu não fosse atrás do bolo. Quando cheguei na sala, descobri que a lareira estava acesa e encontrei Tina e Mozart bebendo conhaque, fazendo pose como o seu Hans e comendo o cuca do armário. O que vocês estão fazendo aqui? Perguntei. Papai disse que era para todo mundo voltar para a cama. E fui direto para o bolo. A Tina estava esparramada no sofá e o Mozart meio atravessado nos braços da poltrona do papai. Eu me servi de uma fatia tamanho família, para o meu estômago não me amolar nunca mais. Fafá, me faz um favor? Coloca mais lenha no fogo? Pediu minha irmã. Peguei 2 achas grossas no chão, perto da lareira. Eu nunca poderia imaginar que alguma vez na minha vida eu ia entender de fogo, mas quando você pega um inverno gelado como esse, você aprende rapidinho. A Karen diz que aqui não faz frio como em Curitiba ou em São Francisco de Paula. Para mim, que venho de São Paulo, isso já é um gelo. O que vocês estão fazendo? O que vocês estão conversando tanto? Perguntei de novo. Detesto quando me deixam sem resposta. Nós estamos com umas ideias, falou meu primo. Que ideias? Eu quis saber, enquanto juntava com o ferro da lareira as brasas que estavam espalhadas. Contamos para ela? Meu primo consultou minha irmã. Eu não suporto ficar de fora de uma ideia, mesmo que a ideia seja uma ideia deles. Claro que tem que contar. Ou você já esqueceu quem foi que ajudou você com o Heitor lá na rádio? Esbravejei. Meu primo massageou o ombro dolorido. Nem me esqueci de quem me ajudou na rádio e nem de quem desceu o rolo de macarrão no meu braço, falou meu primo. Não foi culpa minha. Quem mandou você se esconder atrás da cozinha? Protestei. Eu me escondi para pegar o ladrão, ora. Depois, meu primo tomou um gole de conhaque e ficou olhando o fogo como se estivesse tomando uma grande decisão. Tive vontade de sentar o ferro da lareira na cabeça dele. Está bem, eu conto, mas só se você me prometer 2 coisas. Não me bater nunca mais e me ajudar quando eu precisar da próxima vez. Fala logo, Mozart, cortou minha irmã. Dessa vez gostei da minha irmã. Ela é legal. A ideia é o seguinte. Eu e Tina estivemos somando 2 mais 2 e chegamos à conclusão de que a cervejaria
está sendo alvo de... E o meu primo levantou os olhos para as vigas da madeira do teto e ficou lá, como se estivesse contando. Só tem duas. Ele demorava como se fosse 100. Detesto quando Mozart faz suspense. Eu levantei de onde estava e peguei o ferro da lareira com um olhar bem ameaçador. Alvo de espionagem industrial. Olha aqui, minha irmã me mostrou uma folha de jornal. Percebi logo que já conhecia aquele jornal. Era o mesmo que deveria ter servido de lixo para a azeitona da empadinha da festa. E a manchete continuava lá. Espionagem industrial, perigo e realidade. Só que bem mais amassada. Não sei não, falei, fazendo pouco caso da ideia deles. Qual é a razão para espionar a fábrica do Hans? Ora, Fafá, como você não percebe, é óbvio que existe espionagem industrial. E tem mais, é muito estranha essa discussão de Charlotte com o seu Hans. Para mim, tem coisa aí. Ela não quis discutir com o pai na festa. Deixou para brigar depois, falou a Tina. E não é só isso, disse meu primo, querendo espantar o ar de dúvida que devia estar na minha cara. O seu Hans já recebeu pelo menos uma proposta de compra da fábrica e disse que tem mais gente interessada na cerveja dele. Ele declarou isso aqui nessa sala, diante desse fogo, tomando esse conhaque, sentado nessa poltrona. E, antes que a falação do Mozart piorasse, a Tina catou um guardanapo e meteu na boca do meu primo. Eu e Tina demos boas risadas. No começo, meu primo não achou graça, mas acabou rindo também. Depois eu fiquei séria, pensando. Eles podiam ter razão. Lembrei do estranho que nós vimos na doceria. E o Quaquá e o Zelé juraram que era forasteiro. Será que ele podia ser espião de alguma fábrica? Talvez vocês tenham razão, papai. Aconteceu uma coisa estranha hoje. O que? Perguntaram minha irmã e meu primo ao mesmo tempo, se endireitando nos assentos do jeito que mamãe acha educado. Eu, o Zelé e o Quaquá vimos E eu levantei os olhos para as duas vigas do teto e fiquei lá como se estivesse contando 200. O Mozart começou batendo os dedos no braço do sofá, mas só quando ele ameaçou se levantar é que continuei. Tem um estranho na cidade. Ele usa chapéu enfiado até o pescoço e a gola do casaco levantada sobre as orelhas, como se quisesse se esconder. É o espião, gritou a Tina. Então já estamos com os telefones grampeados, disse o meu primo. O nosso telefone também? O nosso telefone também? Perguntei, sem conseguir acreditar. Claro, mamãe não é a química da fábrica. Todos os envolvidos são perseguidos e observados, e as famílias deles também. Os espiões fazem relatórios minuciosos sobre a vida e os hábitos das pessoas espionadas, explicou minha irmã. Fiquei pensando se eu gostaria que houvesse um relatório sobre mim e que contasse que todo dia de manhã eu limpo o banheiro da minha gata Julie.